Olá, eu sou a Erika Zilini, presidente da Wikimedia Brasil, e eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o nosso processo estratégico para o triênio 2026-2028 e como a nossa comunidade foi envolvida em todo o seu desenvolvimento. O processo estratégico da Wikimedia Brasil é um conjunto de decisões tomadas de forma colaborativa com diferentes partes sobre os futuros da nossa organização. Ela leva em consideração os aprendizados do ciclo anterior, que foi de 2023 até 2025, e a gente navega de um campo mais abstrato para um nível mais concreto, para que a gente consiga ter cada vez mais palpável o impacto da atuação da Wikimedia Brasil. Então a gente parte de quais são os nossos princípios para formular os eixos estratégicos, e dos eixos estratégicos a gente tem então os nossos direcionamentos para a ação. Nosso processo estratégico é formado por diferentes partes, o que garante uma pluralidade de experiências, de opiniões, de perspectivas e faz com que também o nosso resultado da estratégia seja muito característico do que a gente faz aqui dentro do Brasil, ele é muito pertinente. Então, inicialmente para o ciclo de 2023 até 2025, estabelecemos subcomitês estratégicos que ficaram responsáveis por acompanhar a implementação de cada um dos eixos estratégicos do ciclo anterior. Os participantes de cada um desses eixos estratégicos e subcomitês também estiveram participando ativamente da elaboração da nossa nova estratégia agora para o ciclo de 2026 até 2028. Então, além do processo de avaliação da implementação do ciclo anterior e de todos os aprendizados que decorrem disso, eles também trouxeram muitas ideias de quais são os principais desafios que a gente enfrenta hoje, quais são as necessidades específicas, considerando tudo que a gente organizou ao longo dos últimos anos. Além disso, também participaram dentro do nosso processo estratégico membros da nossa equipe profissional. Eles são pessoas responsáveis por implementar a nossa estratégia, então ter perspectiva deles também foi fundamental para que a gente tivesse uma integração transversal. E também a gente organizou uma série de grupos focais e de entrevistas com pessoas da comunidade no sentido mais amplo. Então foi excelente para a gente conseguir conectar não só a perspectiva dos membros e da equipe profissional da Wikimedia Brasil, mas da comunidade de forma mais geral. A Wikimedia Brasil tem a metodologia Wiki dentro das suas práticas. Isso quer dizer que conforme a gente imagina o nosso futuro, ele precisa ser imaginado coletivamente, ele precisa necessariamente ser feito a muitas mãos. E por isso a nossa metodologia requer a participação diversa e plural em todos os aspectos. Essa participação diversa faz com que a gente consiga compreender atuações locais muito específicas. Então, se fosse, enfim, um processo liderado por apenas algumas pessoas, a gente não conseguiria ter toda essa riqueza, a gente não conseguiria ter toda a compreensão de impacto, mas de impacto potencial também que a Wikimedia Brasil tem. E também são pessoas que trazem perspectivas, ora mais qualitativas, ora mais quantitativas, e isso é fundamental para que o nosso processo seja cada vez mais redondo e mais coeso. Quando a gente organizou o nosso ciclo estratégico anterior, foi tudo novidade, então a gente não tinha exatamente um material de avaliação detalhado sobre o qual a gente pudesse crescer em cima. E é exatamente isso que a gente conseguiu fazer agora, porque ao longo dos últimos 3 anos, não só pelos relatórios de atividades que a Wikimedia Brasil desenvolveu, mas também por conta das perspectivas críticas que vêm em cima do processo que a gente instaurou, sendo muito participativo e bastante colaborativo. Então, ter mais esse recurso faz com que a nossa estratégia para esse próximo ciclo seja cada vez mais enraizada na realidade, mais conectada com a nossa real potencialidade também. A atualização da estratégia da Wikimedia Brasil também parte de uma avaliação sobre o que aconteceu ao longo desse nosso último ciclo. Então, a nossa base de membros, por exemplo, praticamente dobrou de número. A gente conseguiu também expandir pelo nosso território brasileiro e criar cada vez mais conexões com o sul global, o que coloca a Wikimedia Brasil em um lugar interessante de atuação e que antes a gente não tinha toda essa capacidade. Além disso, a gente também enfrenta coletivamente fatores externos que
dizem muito respeito à forma como a informação de qualidade circula. Então, a gente enfrenta desafios com autoritarismos, com processos de desinformação, com também o desenvolvimento das inteligências artificiais generativas. Então, um contexto que faz com que a gente precise pensar qual é o nosso papel dentro da forma como a informação de qualidade é difundida e como a gente defende também os bens públicos digitais. Identificar todos esses riscos faz com que a gente consiga também se antever ao que a gente precisa organizar para ser bem sucedido dentro desses nossos objetivos, principalmente considerando a grande desigualdade socioeconômica que o Brasil enfrenta. Então, algo que até aparece dentro da nossa nova teoria da mudança é como uma solução possível, é a organização cada vez mais federada do que são as comunidades relacionadas ao Wikimedia Brasil. Isso faz com que a atuação em prol do conhecimento livre pela Wikimedia seja cada vez mais baseada nos contextos locais, e é algo que para a gente é muito valoroso. O posicionamento da Wikimedia Brasil deve ser marcado pela intencionalidade na promoção e na defesa dos projetos colaborativos livres de interesse público. Também vamos discutir a sustentabilidade das soluções de acesso livre à informação, considerando aspectos de regulamentação em contextos nacionais e globais. O processo estratégico conta com uma série de documentos, incluindo a Teoria da Mudança de 2024, 3 relatórios analíticos do ciclo anterior e o Planejamento Estratégico 2026-2028. A estratégia da Wikimedia Brasil possui uma análise de conjuntura, princípios estratégicos, objetivos e 3 eixos estratégicos principais. Sustentar as práticas colaborativas em prol do conhecimento livre, articular alianças em defesa dos bens públicos digitais, promover a metodologia Wiki na internet em português. Esses 3 eixos conversam entre si na medida em que focam a centralidade humana na produção do conhecimento livre na internet e no caráter público daquilo que nós fazemos dentro das práticas da Wikimedia. Esses eixos falam sobre como a gente não deixa para trás o legado do ciclo anterior, pelo contrário, a gente preza cada vez mais por sustentar o que já foi construído até aqui, a muitas mãos, por diferentes agências. Então, mantemos o foco nas contribuições voluntárias, nas contribuições realizadas também com parcerias institucionais. Nós vamos expandir a atuação para uma conversa pública, para uma conversa cada vez mais conectada com o nosso contexto sociotécnico e político do mundo que a gente vive hoje. E vamos extrapolar também o fazer da Wikimedia para outros contextos.